Fala galera, estamos iniciando aqui mais uma videoaula e nesta videoaula nós vamos mostrar como se formam as imagens diante dos espelhos esféricos, beleza? E você, sabe como se forma essa imagem? Não sabe? Então não sai daí, a aula já vai começar. Beleza, galera, para que nós formemos as imagens diante de um espelho esférico, tá? Nós vamos lembrar do que a gente viu na aula anterior, que são aqueles princípios, né, das propagações dos raios, beleza? E essa imagem, ela depende muito de onde o objeto é posicionado diante do espelho, beleza? Então nós temos aqui 6 situações, tá? Para que nós entendemos aqui como vamos formar essa imagem diante deste espelho esférico. Então vamos começar aqui, tá? Com os espelhos côncavos. Eu tenho aqui todas as situações e em cada uma delas o objeto é posicionado em um local diferente, tá? E nós vamos observar que dependendo da posição desse objeto, nós temos um tipo de imagem formada, beleza? Então vamos aqui, só lembrando que para que nós possamos formar uma imagem, né, nós vamos ver o ponto de encontro dos raios refletidos, né, diante do espelho, beleza? Então vamos lá, só lembrando também que para que nós possamos formar uma imagem, nós temos que traçar pelo menos 2 raios incidentes para que nós tenhamos 2 raios refletidos, no mínimo, tá? Pode ser mais, mas no mínimo 2 raios. Então vamos lá, eu tenho aqui a situação número 1. Na situação número 1, eu tenho aqui um objeto, tá? Representado por essa setinha aqui, tá? Que está colocado antes do centro de curvatura do espelho. Aqui eu tenho um espelho, tá? Só lembrando que é um espelho côncavo, ó. Observe que a parte refletora é a parte interna, por isso é um espelho côncavo. Aí eu tenho aqui o vértice do espelho, aqui eu tenho o foco principal e aqui eu tenho o centro de curvatura do espelho. E observe que eu posicionei o objeto antes do centro de curvatura, beleza? Então vamos lá, para que nós possamos formar essa imagem, vamos traçar aqui pelo menos 2 raios, né? E de acordo com aqueles princípios, quando eu traço um raio paralelo ao eixo principal, né, que é essa linha reta aqui, o raio refletido passa pelo foco principal. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, né, eu vou traçar um raio aqui paralelo, tá? E um raio paralelo, o raio incidente aqui é paralelo ao eixo, tá? E ele vai refletir, ou seja, ele vai voltar passando pelo foco principal, ó. Tá? Passando pelo foco principal. Então, esse aqui é o raio refletido, beleza? Então todo raio paralelo, ele passa pelo foco principal. Agora eu vou traçar um segundo raio. Aí os princípios dizem também, se eu traçar um raio passando pelo foco principal, ele reflete paralelo ao eixo principal. Ó, então se eu tiver um raio passando aqui, ó, passando pelo foco principal, tá? Ele vai refletir paralelo, ó, ele vai refletir paralelo ao eixo principal, tá? Isso aqui é o raio refletido, ó. Então presta atenção, incidido paralelo reflete passando pelo foco. Se for incidido passando pelo foco, reflete paralelo, tá? Então você observa que bem aqui ocorreu o ponto de encontro. É exatamente nesse ponto de encontro que se forma a imagem, tá? Então essa aqui vai ser a imagem desse objeto aqui, que eu vou chamar de objeto O, tá? Esse objeto O formou essa imagem aqui. Então veja só, essa imagem ela é chamada de imagem real, tá? Ela é uma imagem real. Por que que ela é uma imagem real? Porque ela é formada pelo cruzamento aqui dos raios refletidos.
tá? Por isso é chamado de imagem real. Toda imagem que é formada pelos raios refletidos, ela é chamada de imagem real. E você observa que ela está no mesmo lado do que o objeto em relação ao espelho, né? Ó, mesmo lado em relação ao espelho, beleza? Bom, essa imagem é uma imagem invertida, tá? Por que que é uma imagem invertida? Porque você observa que ela está formada do lado contrário ao objeto em relação ao eixo, tá? Então, ó, tá aqui o eixo, o objeto está para cá, então ela se formou no lado contrário ao eixo principal, tá? Por isso ela é chamada de imagem invertida. E você observa, né, pelo desenho, apesar de não estar aqui bem medidozinho, mas dá para observar que essa imagem é uma imagem menor do que o objeto, tá? Então é uma imagem menor. Então vejamos, ó, se eu posicionar um objeto antes do centro de curvatura de um espelho côncavo, eu vou sempre formar uma imagem real, invertida e menor, beleza? Então, repetindo, se eu posicionar o objeto antes do centro de curvatura, a imagem formada vai ser real, vai ser invertida e vai ser menor do que o objeto. Agora vamos para a situação 2. Na situação 2, observe que agora eu posicionei o objeto sobre o centro de curvatura, tá? Está bem no centro de curvatura aqui, ó, tá? Nesse pontinho aqui. Então, vamos ver como é que vai se formar a imagem diante do espelho. Então, vamos lá. Eu vou traçar um raio paralelo ao eixo, tá? Paralelo ao eixo. Isso aqui é o raio incidente. E esse raio vai voltar, né, passando pelo foco principal, tá? Passando pelo foco principal. Isso aqui é o raio refletido. Agora eu vou traçar um segundo raio. Esse segundo raio vai ser passando pelo foco, tá? Passando pelo foco aqui, né? Esse raio, ele volta, ele é refletido paralelo ao eixo, ó, tá? Paralelo ao eixo. Ó, esse aqui é o raio refletido, tá? Então, bem aqui ocorreu o encontro. Ó, bem aqui ocorreu o encontro. Tá? Aqui exatamente vai se formar a imagem. Então aqui eu tenho um objeto O, tá? E aqui vai se formar a imagem. Então vamos lá. Que tipo de imagem é essa? Ó, vamos lá. Ela é uma imagem real, né? Por que que é uma imagem real? É formada pelos raios refletidos. Então aqui eu vou ter uma imagem real, tá? Observe que ela é uma imagem invertida, porque em relação ao eixo, ela está do outro lado do objeto, ó, tá? Do outro lado em relação ao eixo. Portanto, é uma imagem invertida. A imagem invertida, né? E se você observar, né, pelo desenho aqui, você observa que a imagem ela é do mesmo tamanho que o objeto, tá? Então ela é igual. Ó, então repetindo aqui para a gente compreender bem. Se eu posicionar o objeto no centro de curvatura, a imagem vai se formar exatamente também no centro de curvatura, tá? Então, ó, ela vai ser uma imagem real, formada pelos raios refletidos. Ela vai ser uma imagem invertida, porque está do outro lado do eixo principal. E ela vai ser uma imagem igual, né, ao objeto. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos para a terceira situação. Na terceira situação, eu posicionei o objeto O, tá? Entre o centro e o foco, tá? Então como é que nós vamos formar essa imagem? Então vamos lá. Vou traçar aqui os raios. Vou traçar um raio paralelo ao eixo e ele vai refletir passando pelo foco, tá? Passando pelo foco. Agora, isso aqui é o raio refletido, tá? Só lembrando que a imagem é formada sempre pelo raio refletido. Agora eu vou traçar um aqui passando pelo foco, tá?
passando pelo foco. Então, ela vai incidir, passando pelo foco, e vai refletir paralelo ao eixo principal, tá? Isso aqui é o raio refletido. Então, ó, observe que bem aqui vai ocorrer o encontro. Deixa eu só prolongar aqui, né, para que a gente possa entender aqui. Eu vou só prolongar aqui. Ó, precisou de mais espaço. Então, ó, observe que o ponto de encontro, né, foi bem aqui. Ó, ponto de encontro foi bem aqui. Então aqui é exatamente onde vai formar a imagem, tá? Então formou a imagem bem aqui, ó. O objeto O está entre o centro e o foco, e a imagem se formou bem aqui, ó, como se fosse atrás do centro aqui, beleza? Então que tipo de imagem é essa? Bom, para começar, ela é uma imagem real. Por quê? Porque ela está formada pelos raios refletidos, tá? Então ela é uma imagem real, tá? Ela é uma imagem invertida porque ela está em relação ao eixo principal do outro lado do objeto. Portanto, ela é uma imagem invertida, tá? E se você observar, né, pelo tamanho aqui, mesmo estando nas escalas padrões, mas se você observar pelo tamanho aqui, essa imagem ela é bem maior do que o objeto, tá? Então aqui eu vou formar uma imagem maior, tá? Então vamos aqui concluir aqui. Se a gente colocar um objeto entre o centro de curvatura e o foco principal, eu vou formar uma imagem real, eu vou formar uma imagem invertida e maior, tá? A imagem vai ser real, invertida e maior do que o objeto, beleza? Então vamos agora para a situação de número 4. Na situação de número 4, nós posicionamos o objeto sobre o foco principal, tá? O objeto agora está em cima do foco principal. Então vamos lá traçar os nossos raios aqui, ó. Eu traço um raio paralelo, tá? Paralelo ao eixo, e ele reflete passando pelo foco principal, tá? Aqui. Ó, isso aqui é o raio refletido, beleza? Bom, o segundo raio geralmente eu traço passando pelo foco para que ele venha paralelo, mas como o objeto está sobre o foco, eu não tenho como traçar um passando pelo foco, mas eu posso traçar um passando pelo vértice. Ó, se o raio for incidir no vértice do espelho, tá? Aqui é o raio incidente, ele volta, ou seja, ele é refletido simetricamente, né? Formando aqui, ó, o mesmo ângulo. Então ele vai vir para cá, ó, tá? Vai vir para cá, formando aqui o mesmo ângulo, tá? Então você observa que não tem como eles se encontrarem. Por quê? Porque eles vão refletir paralelamente, tá? Então aqui eles não vão se encontrar. Então nesse caso, né, quando nós posicionamos um objeto em cima do foco principal, não há formação de imagem, né? É o que eu chamo de uma imagem imprópria, tá? Uma imagem imprópria, né? Ou seja, não há formação de imagem, beleza? E agora vamos para a quinta situação. Na quinta situação, nós vamos posicionar o objeto entre o foco e o vértice, tá? E aí, como é que vai se formar essa imagem? Vamos lá. Vou traçar aqui um raio paralelo, tá? Um raio paralelo. E esse raio, ele volta passando pelo foco. Aqui. O raio refletido passando pelo foco. Beleza? Isso aqui é o raio refletido. Agora, eu vou traçar um passando pelo vértice. Ó, passando pelo vértice. Tá? Isso aqui é o raio incidente. Como é que ele vai refletir? Ó, né, ó, vai refletir assimetricamente, tá? Isso aqui é o raio refletido. Então você observa que mais uma vez, tá? Mais uma vez, os raios refletidos não vão se encontrar.
Só que nessa situação eles não estão paralelos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou prolongar como se fosse atrás do espelho, né, os raios refletidos. Ó, esse aqui é o raio refletido. Então eu vou prolongar aqui, ó, é como se ele continuasse aqui. Aqui é o segundo raio refletido. Eu vou prolongar como se ele estivesse continuando, ó. Tá? Bem aqui aconteceu o encontro do prolongamento dos raios refletidos. Então note uma coisa e observe bem. Os raios refletidos não vão se cruzar, tá? Mas também não estão paralelos. Então se eu prolongar, né, como se fosse atrás do espelho e continuasse aqui os raios refletidos, esse prolongamento eles vão se encontrar em um determinado ponto, tá? Que ocorreu bem aqui, ó. Aqui, tá? Então aqui é onde vai se formar a imagem desse objeto aqui, tá? A imagem desse objeto, né, vai se formar exatamente aqui. Então que tipo de imagem nós temos agora, tá? Então vamos lá, que tipo de imagem nós temos agora? Como a imagem foi formada pelo prolongamento dos raios, tá? Essa imagem não é uma imagem real, ela é chamada de imagem virtual, tá? Então presta bem atenção, galera, ó. A imagem não foi formada pelos raios refletidos, e sim pelo prolongamento dos raios refletidos. Então ela é uma imagem virtual. Observe que a imagem se formou agora como se fosse do outro lado do espelho, ó. Tá? Então ela é uma imagem virtual, tá? Bom, observem também que a imagem, em relação ao eixo principal, se formou do mesmo lado do objeto, ó. Aqui o eixo principal. Então, ela está do mesmo lado, do mesmo formato aqui do objeto. Por isso, ela é chamada de imagem direita, tá? Ela é uma imagem direita, tá? Por quê? Porque está do mesmo lado que o objeto em relação ao eixo, tá? E se a gente observar, essa imagem é bem maior do que o objeto. Então vai se formar uma imagem maior, beleza? Então, concluindo aqui, ó, se a gente posicionar o objeto entre o foco principal e o vértice do espelho, entre o foco e o espelho, essa imagem vai ser uma imagem virtual, direita e maior que o objeto, beleza? Então, essas 5 situações aqui, todas elas se referem aos espelhos côncavos. Então, só para a gente compreender bem, nos espelhos côncavos, se eu posicionar o objeto antes do centro de curvatura, tá? Eu vou ter uma imagem real, invertida e menor, né? E você observa que a imagem se forma entre o centro e o foco, ó. Tá? Se eu posicionar o objeto em cima do centro de curvatura, eu vou ter uma imagem real, invertida e igual, tá? E essa imagem vai se formar também no centro de curvatura, tá? Se eu posicionar, aqui numa situação 3, se eu posicionar o objeto entre o centro e o foco, tá? Eu vou ter uma imagem real, invertida e maior que o objeto. E essa imagem vai se formar antes do centro de curvatura, tá? Na quarta situação, eu vou posicionar agora o objeto sobre o foco principal. Então, nesse caso, não há formação de imagens, tá? É uma imagem imprópria, como se a imagem formasse lá no infinito que a gente não consegue determinar, beleza? E na quinta situação, eu vou posicionar agora o objeto entre o foco principal e o vértice, ou seja, entre o foco e o espelho eu vou posicionar o objeto, tá? Então, nesse caso, a imagem formada ela é virtual, direita e maior, tá? Ela se forma como se fosse atrás do espelho, tá? Virtual, direita e maior. Então, todas as situações é quando eu tenho um espelho côncavo. E quando eu tenho um espelho convexo, né? O espelho convexo é quando o lado que reflete é o lado externo do espelho. Então, para esse tipo de espelho, os espelhos convexos, tá? Eu tenho apenas uma única situação, tá? E independente de onde eu colocar o objeto, tá?
independente de onde eu colocar o objeto, eu vou formar sempre o mesmo tipo de imagem. E como que é essa imagem? Nós vamos ver agora. Então presta atenção. Aqui eu tenho um objeto, que o objeto é colocado do lado do espelho, tá? Você observa que esse tracinho aqui indica o lado oposto ao espelho. Mas no espelho convexo, o foco e o centro fica do outro lado da parte refletora, tá? Então, ó, vamos lá, traçando um raio aqui paralelo. Quando eu traço um raio paralelo, ele vai refletir passando pelo foco. Na verdade, o raio não vai atravessar, né? Ó, o raio vai vir para cá, ó, o raio refletido. Esse aqui é o raio refletido, tá? O prolongamento dele é que passa pelo foco principal, tá? Agora, presta atenção. Eu vou incidir um raio passando pelo vértice, ó. Então, o raio passando pelo vértice, ele reflete assimetricamente, tá? Isso aqui é o raio refletido. Então, o prolongamento do raio, tá? Passou para cá. Então, você observa que bem aqui ocorreu o encontro dos prolongamentos. Nos espelhos convexos, tá? Os raios refletidos não vão se encontrar. O que vai se encontrar é o prolongamento desse raio. Então, bem aqui ocorreu esse encontro, vai ser onde vai se formar a imagem, tá? Então, que tipo de imagem é essa? Vamos observar, vamos analisar. Como a imagem foi formada pelo prolongamento dos raios, ela é uma imagem virtual, tá? Ela é uma imagem virtual. Então, vamos lá, ó. Observem que ela é uma imagem que está do mesmo lado que o objeto em relação ao eixo. Tá aqui o eixo, ó, se formou do mesmo lado do objeto, portanto é uma imagem direita, tá? É uma imagem direita. E se a gente observar, a imagem é bem menor do que o objeto, então formou uma imagem menor, tá? Então, concluindo aqui, no espelho convexo, não importa onde você posicione o objeto, tá? Eu vou formar sempre uma imagem virtual, direita e menor. Tanto faz, aqui eu posso colocar pertinho do espelho, posso colocar longe, eu vou ter sempre uma imagem virtual, direita e menor do que o objeto. Beleza? Diferente aqui dos espelhos côncavos, que eu tenho 5 situações diferentes, né? A imagem, ela depende de onde o objeto está posicionado, tá? Mas nos espelhos convexos, não importa a posição do objeto. Eu vou formar sempre uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Então, não esquece lá, vai lá, deixa o seu like, compartilha para que os seus colegas também possam compreender, assim como você compreender. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo encontro.